Daremos início, neste momento, à solenidade de abertura do primeiro Seminário Nacional de Precatórios, uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com apoio da Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Justiça deste Estado teve a oportunidade de receber, no dia de ontem, o 7º Encontro Nacional da Câmara dos Gestores de Precatórios, entidade que congrega os gestores de precatórios de todos os tribunais de justiça do país. E aproveitando essa oportunidade, em parceria com a Escola da Magistratura, organizaram este Seminário Nacional de Precatórios. Esse encontro, além de contribuir para resgatar a credibilidade da divisão de precatórios do nosso TJRN em nível nacional, possui vital importância para os operadores do direito, gestores dos entes devedores e servidores, ou funcionários que trabalham com precatórios, pois reúne em um só evento as maiores autoridades sobre tema tão árido e de escassa discussão no mundo jurídico. Relevante ainda é ressaltar que os temas tratados, não vinculação de recursos, bloqueio por inadimplemento, utilização de depósitos judiciais, acordos, direitos e o novo regime especial introduzido pela Emenda Constitucional número 94/2016, serão capazes, além de informar os participantes do evento, também de nortearem os operadores do direito e os gestores dos entes devedores na busca por alternativas. Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor desembargador, diretor da Escola da Magistratura deste Estado, Cláudio Santos. O excelentíssimo senhor vice-presidente da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, desembargador Gilson Barbosa. Excelentíssima senhora Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Convidamos o senhor juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, José Nilo Ribeiro Filho, diretor técnico da Câmara Nacional de Precatórios. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Eudo Rodrigues Leite, sendo representado pelo Procurador de Justiça, Oscar Hugo de Souza Ramos. Senhor juiz de direito, coordenador de cursos de formação continuada da SMARNE, Bruno Lacerda Bezerra Fernandes. E o juiz de direito auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, João Afonso Moraes por Deus. Senhoras e senhores, convidamos todos para neste momento cantarmos o hino nacional brasileiro.
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tempos estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, neste momento convidamos para o pronunciamento de abertura deste seminário o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargadora Maria Zeneide Bezerra, corregedora-geral de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, diretor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Paulo Aliende, diretor técnico da Câmara Nacional de Precatórios. Excelentíssimo senhor Amaury Moura, decano da nossa Corte de Justiça, pessoa a quem nós temos grande apreço. Muito obrigado pela sua presença. Excelentíssimo senhor Dr. Paulo Pires, Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Djalma, Tribunal de Justiça do Acre. Demais desembargadores aqui presentes, sei que não foram nominados pelo cerimonial. Peço desculpa, mas estejam citados. Disse o senhor João Afonso por Deus, juiz corregedor da Divisão de Precatório, coordenador da Divisão de Precatório na Justiça do Rio Grande do Norte. Excelentíssimos magistrados aqui presentes, advogados, procuradores, servidores, minhas senhoras e meus senhores. Um bom dia para todos. Inicio dizendo que o tema precatório é um dos mais árduos do direito. Sobre ele, há pouca discussão. Ouso dizer que, proporcionalmente à sua importância, existem poucos interessados na matéria. No Brasil, os precatórios são as searas abertas, esperando ser cultivada por estudos, literatura específica e doutrina. Ao apontar essa lacuna, já estou, por outro lado, marcando a importância deste seminário que tenho a honra de abrir. Aliás, o primeiro sobre o assunto a ser realizado no Rio Grande do Norte. Primeiro, quero destacar o notório grau de conhecimento dos palestrantes. Magistrado do quilate, do desembargador Luiz Paulo Aliende, Pedro Calbi Pires e Ramon Tavares de Oliveira. E dos juízes Silva Maria Bento de Souza, José Nilo Ribeiro, Edivaldo de Souza Rebouça e Francisco Eduardo Fontinelli. Por segundo, é importante destacar que o seminário abriga no seu conhecimento todos os itens pertinentes ao melhor dos debates sobre o tema. Não vinculação de recursos, bloqueio por inadimplemento, depósito judicial, acordo direto e novo regime especial.
E sem o debate desses itens, seria impossível a evolução das ideias e do conhecimento que o tema precatórios exige, assim como a sua disseminação para quem no assunto precisa conhecer. O momento é de muitas dificuldades, todos sabemos, mas é preciso repetir para que isso mude. Para o Poder Executivo, as dificuldades são particularmente maiores, e é neste ponto que entramos nós, Judiciário, com a responsabilidade que temos sobre os precatórios. Pois, se de um lado os Estados enfrentam notória crise econômica financeira, do outro lado, os cidadãos que recorrem à justiça em busca do seu direito. Então, não podemos deixar de lembrar aos Estados e municípios que cumpram sua obrigação, paguem os precatórios para que os tribunais repassem aos credores. Gente que, na maioria das vezes, espera anos a fio para receber o que lhe é de direito. Assim como nós, sei que os demais tribunais do país têm trabalhado para tornar o judiciário mais eficiente, e isso pouco adiantará se não houver o tempestivo repasse por parte do Executivo. Todavia, seminários como esse, que ora o Tribunal de Justiça promove, e também uma excelente oportunidade de debater, de mostrar aos estados e aos municípios que existem soluções menos danosas para cumprir a lei. Estão aí, por exemplo, a possibilidade de acordo direto com as partes. O Judiciário estimula e avalia essa solução, se ela for boa para todos. Então, reconhecemos o direito do credor e a dificuldade do devedor. Entramos nós, da Justiça, colaborando para que os dois cheguem a um bom termo. Porque só de uma coisa, nós, magistrados, não podemos arredar, é do cumprimento da lei. Esse seminário, então, cumpre 3 importantes missões. Primeiro, debater as mecânicas legais dos precatórios. Segundo, disseminar esse conhecimento. E, por terceiro, estimular os gestores públicos para que, de tudo isso, tomando ciência, possam se motivar a encontrar adequados formatos de acordo com os seus credores. Por isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que ontem se sentiu honrado em sediar a reunião da Câmara Nacional de Precatório, hoje se sente ainda mais feliz em promover este seminário. Porque o seminário significa debate, aprofundamento, mais conhecimento. E o que é de particular importância significa a disseminação desse saber entre magistrado e gestores públicos. Advogados, servidor judiciário e do Executivo e estudantes aqui presentes. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está levando a efeito um notável esforço para levar a nossa divisão de precatório ao nível dos melhores do país. Não descansaremos enquanto essa meta não for atingida, mas já podemos registrar primeiros estimulantes resultados. 2 constatações mostram o resultado desse trabalho. O número de municípios que nos procuram para fazer acordo e a satisfação em registrar pelas partes credoras. Sabemos que estamos no caminho certo, graças ao esforço e competência do juiz, doutor João Afonso por Deus, dos servidores da divisão dos precatórios, mas, igualmente, sabemos que temos um longo caminho a percorrer. E esse seminário é importante para todos nós, operadores do direito, e particularmente para que nós do TJRN, porque com ele aprenderemos muito mais
disseminando o que sabemos e trocando experiência que nos serão úteis nesse longo caminhar. É hora, então, senhores e senhoras, de invocar o poeta espanhol Antônio Machado. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Caminhamos, pois, os cidadãos esperam de nós, neste momento, difícil para todos, o melhor que podemos dar. E o melhor da justiça é mostrar que ela, além de justa, é rápida. Muito obrigado a todos pela presença. Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos, ouviremos neste momento o excelentíssimo desembargador, diretor da Escola de Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, Cláudio Santos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Expedito Ferreira, a quem cumprimento e o faço cumprimentando todos os integrantes da mesa, doutor Oscar Hugo, representando o Ministério Público, os colegas de outros estados, sintam-se à vontade em Natal e aproveitem para aliar a este momento de trabalho também um momento de lazer na nossa cidade, que é muito receptiva e precisa muito do turista, é o nosso principal produto aqui do Rio Grande do Norte. Sintam-se, portanto, em casa com o apoio total do Tribunal de Justiça. Eu gostaria de informar aos senhores e senhoras presentes que a questão do precatório foi um ponto muito doloroso, muito nevrálgico na administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Tivemos problemas, mas o tribunal soube cortar a própria carne, resolver problemas que a grande maioria das instituições e órgãos públicos e poderes do Estado terminam por deixar que outros órgãos de controle resolvam. Nós tomamos a iniciativa de refazer, de reconstituir o setor de precatório do Tribunal de Justiça e, a partir dessa iniciativa, à época que eu era corregedor-geral de Justiça, o Tribunal provocou, inclusive, a presença de controles externos, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, como o CNJ, e se abriu e se mostrou para que reencontrássemos o leito natural de se administrar o setor de precatórios. A partir desse problema que houve no Estado do Rio Grande do Norte, o próprio Conselho Nacional de Justiça determinou que um dos juízes auxiliares da presidência passasse a ser o coordenador do setor de precatório. Não apenas mais funcionários, mas sim que tivéssemos um coordenador. Quando cheguei à presidência do Tribunal de Justiça, em 2015, designei o juiz auxiliar, doutor Bruno Bezerra, que hoje é um nome nacional no setor de precatório, requisitado para trocar ideias por todo o Brasil, inclusive tendo uma relação muito aproximada e muito produtiva com vários juízes que são mestres na matéria, como o colega de São Paulo, colega do Ceará, entre outros tantos, que nos ajudaram muito aqui na estruturação do setor do precatório. Em 2015, nós convidamos, chamamos, pedimos que a Corregedora Nacional de Justiça determinasse a vinda ao Rio Grande do Norte de uma equipe para fazer exatamente um exame, uma auditoria no nosso setor, porque nós queríamos, sim, cada vez acertar mais,
cada vez ter um setor minimamente passível de problemas, e assim conseguimos em 2 anos, naturalmente, forçando, naturalmente, cumprindo a lei, bater todos os recordes de pagamento de precatório no estado do Rio Grande do Norte. Agora, ultimamente, o desembargador presidente Expedito Ferreira teve que bloquear a duras penas, dentro de uma crise enorme, porque passa o setor público brasileiro, em particular a administração pública do Rio Grande do Norte, teve que bloquear recursos vultosos que não estavam sendo repassados para o setor de precatórios e para que os cidadãos pudessem receber os seus créditos, os seus direitos transformados em financeiro, e só assim pudéssemos cumprir com as nossas obrigações legais. Eu acredito que ainda é preciso fazer mais. Deixo essa palavra de reflexão para os senhores que estão hoje trabalhando com precatório. Acho que, pelo movimento de um volume enorme de dinheiro, nós precisamos ainda de um controle, não apenas um autocontrole, mas um controle externo mais eficaz, de um controle do próprio Poder Judiciário mais eficaz, porque nós precisamos, sim, não somente agilizar os pagamentos, como, sobretudo, dar segurança jurídica a quem trabalha com ele e a quem vai receber. Essa é uma reflexão que eu deixo para os senhores, aos debates, aos trabalhos, aos palestrantes. E quero dizer que também o setor de precatórios hoje do Tribunal de Justiça, coordenado pelo senhor o juiz João por Deus, ele está muito bem administrado, continua muito bem, e, sem dúvidas, o setor de precatório do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte é uma referência para todo o Brasil. Precisamos, portanto, ainda evoluir nessa cultura antiga que se vinha, que o setor de precatório era um problema entregue a qualquer funcionário, sem absolutamente, na maioria dos tribunais estaduais, sem o necessário controle, sem o necessário cuidado da própria estrutura administrativa dos tribunais. Daí a ocorrência de problemas que aconteceram não apenas aqui no Estado, mas também em outros estados do Brasil. A Escola da Magistratura, portanto, se sente feliz com a presença dos senhores e das senhoras neste dia, esperando que esse encontro, esse debate, sobretudo, mais do que palestra, mas um debate, a troca de ideias, seja produtiva e seja importante para que nós possamos desempenhar as nossas atribuições de magistrados. Um bom dia, sejam muito bem-vindos a Natal e ao Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, neste momento iremos desfazer a mesa das autoridades, devendo as mesmas tomarem assentos na primeira fila deste auditório. Dr. João Afonso Moraes por Deus vai permanecer à mesa. Este é o Seminário Nacional de Precatórios. Teremos em instantes o desenvolvimento do primeiro tema proposto para a manhã de hoje, com o tema a não vinculação de recursos para fins de bloqueio. Convidamos, neste momento, para desenvolver o tema proposto, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Luiz Paulo Allende Ribeiro. O juiz auxiliar da presidência, João Afonso Moraes por Deus, fará a apresentação do nosso convidado. Dando início aos trabalhos aqui do nosso seminário, apresentando agora o nosso primeiro palestrante, desembargador Luiz Paulo Allende, desembargador da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, exerce a função de coordenador da diretoria
de execução de precatórios daquele tribunal, do TJSP, e no período de 2009 a 2012 foi requisitado pelo CNJ para trabalhos relativos a serviços notariais e de registros. Ele é doutor em Direito Administrativo do Estado, pela Faculdade da Universidade do Estado de São Paulo e integrante do quadro docente da Escola Paulista de Magistratura. Ele também foi o diretor técnico da nossa Câmara Nacional de Precatórios até ontem à tarde. Tivemos a eleição da nova diretoria e é uma das maiores autoridades em termos de conhecimento de precatórios do nosso país. Inclusive, deu uma brilhante entrevista ontem no Bom Dia RN, né, que disse que aumentou muito a audiência, quando disparou a audiência da Globo aqui em Natal. Então, com a palavra o desembargador, que com certeza vai trazer novidades aqui importantes sobre o tema. Eu queria, primeiro, cumprimentar todos na pessoa do meu amigo João Afonso e dizer que a experiência de estar aqui no Rio Grande do Norte para poder comentar a respeito de precatórios, ela é algo muito, muito bom, muito interessante, e o desembargador Cláudio colocou muito bem a questão de que é um Estado que, como outros, eu acho que como a maioria dos Estados, os tribunais não cuidavam bem da questão dos precatórios. Os precatórios, eles foram criados para, disse que foram criados para colocar alguma ordem em pagamentos e depois eles foram utilizados e deturpados para evitar que os pagamentos ocorressem. E nós temos que ter em conta que o Judiciário Nacional, como um todo, não apoiou, historicamente, a efetividade de pagamento dos precatórios, em especial com relação às medidas coercitivas para assegurar que os pagamentos fossem feitos. Daí vem uma cultura danosa, daninha, uma cultura terrível do país, de que a ordem existe, então, o devedor não poderia descumprir a ordem. Então, faz-se a fila, mas isso não quer dizer que a fila tem que andar. Eu só não posso deixar ninguém furar a fila. Então, eu paro a fila com um lá no começo e eu, devedor, fico exonerado de qualquer penalidade. Isso ocorreu, para quem, estou vendo gente nova aqui na plateia, tem gente velha que nem eu também, mas tem gente nova, isso ocorreu de forma que, nas décadas de 70, 80, antes da Constituição de 88, em que houve entendimento, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que não havendo ninguém passando na frente do outro, estava tudo em ordem, mesmo que não se pagasse praticamente nada. Isso é relevante, eu vou chegar no meu tema, que é a não vinculação de recursos, porque, historicamente, é bom que se tenha essa presença de que houve um maltrato à questão dos precatórios e ninguém se importava muito com isso. Medidas como aquelas previstas para o descumprimento de precatórios, como sequestro, intervenção de um ente maior num ente menor, isso tudo era ineficaz, ineficiente. Quem gostaria de intervir num lugar, num ente outro que estivesse falido? Para quê? Para assumir as dívidas? Ninguém gostaria de fazer isso. Então, não ocorria nada disso. E a questão do sequestro, como medida para o descumprimento da obrigação de pagar em dia os precatórios, ela envolve um aprofundamento, um pensamento
nós precisamos pensar melhor no que é que significa pagar precatórios. Porque hoje, em que existem medidas mais fortes para a satisfação da impontualidade ou da falta do cumprimento das obrigações nos prazos fixados na Constituição, existe, por outro lado, um argumento de que nem todo o dinheiro que existe à disposição dos entes públicos poderia ser objeto de apropriação pelo Poder Judiciário para a satisfação de precatórios. Então, eu vou começar dando essa introdução, colocando isso de uma forma bem amena para todos os senhores e as senhoras, para que a gente comece a ter uma ideia da situação dessas medidas coativas. Depois vão haver falas ainda mais técnicas a respeito de como que se faz isso, e que a gente pense numa Constituição como a brasileira, que se diz propícia a assegurar direitos fundamentais, poderíamos aqui, sem também querer sonhar tanto, dizer que existe um direito fundamental a receber o precatório? O direito a receber o precatório é algo garantido pela Constituição? Porque, normalmente, quando se pensa a respeito de atos de força para a retirada do dinheiro, nós estamos mexendo com verbas públicas. E as verbas públicas, elas devem assegurar toda uma gama de obrigações, de direitos das pessoas. Algumas das verbas, elas são destinadas a questões que a própria Constituição elege como prioritárias, relativas, em especial, à educação e saúde. Outras questões são aquelas de que um município, por exemplo, faz um convênio para a realização de uma determinada obra pública que venha atender uma determinada necessidade, e esse município vê a verba que recebeu para a obra pública sair para pagamento de precatórios. Até que ponto, é a pergunta que eu vou deixar para desenvolver com vocês aqui hoje, até que ponto precatório é algo tão relevante que pode preterir outras políticas públicas de tamanha importância, como saúde, educação e realização de outras questões para as quais houve um determinado convênio. Eu vou tentar fazer um trabalhinho olhando quais são as regras atuais a respeito de pagamento de precatórios. Como foi dito na abertura, aqui, precatório tem fama de ser um tema muito árido. Vamos tentar tratar os precatórios de uma forma não tão ressecada, tão árida assim. Precatório é algo que está inserido dentro do nosso ordenamento jurídico e que tem que ser tratado com as ferramentas todas que o direito nos oferece. E o direito nos permite trabalhar bem o precatório. Existem dois regimes hoje. Depois de 2009, depois de um maltrato brutal com os precatórios, depois de uma primeira moratória, de uma segunda moratória, nenhuma das duas aproveitadas pela grande parte dos entes públicos, a primeira com a Constituição de 88, em 8 anos, com a possibilidade de emissão de títulos da dívida pública, ou seja, deu prazo e deu dinheiro para fazer, não fez quem não quis ou quem desviou as verbas. O município de São Paulo, o estado de Santa Catarina, ficaram famosos, então, pelo escândalo dos precatórios. Depois vem outra emenda e mais 10 anos, e parte dos precatórios são pagos, parte não é paga,
Depois, no final, vem o Supremo e declara inconstitucional uma parte da emenda e deixa ali a última parcela dos não alimentares, a gente até agora sem saber se está pago, se não está pago, se pagou a mais, se pagou a menos. Em 2009, vem a PEC do calote. A PEC do calote deu mais 15 anos para que as dívidas de precatórios fossem resolvidas. Só que a PEC do calote, isso eu falei ontem lá na entrevista do Bom Dia Rio Grande do Norte, a PEC do calote foi para os devedores que não gostariam de pagar nada, ela foi um tiro no pé. Ela foi a melhor coisa que aconteceu, e o histórico de abertura aqui desse nosso seminário mostra que foi aí que se passou para o Poder Judiciário, efetivamente, não a tomada a requerimento de um ou outro preterido de uma medida de sequestro, pura e simplesmente, mas se passou para o Poder Judiciário uma tarefa nova e até então inexistente. Que tarefa foi essa? Foi a tarefa de gerenciar o cumprimento dos precatórios, de acompanhar dia a dia, exercício por exercício, como o pagamento de precatórios ia ser feito por todos os entes devedores sob jurisdição de cada Tribunal de Justiça. A partir de 2009, os tribunais passaram a recolher, processar e cuidar de todas as informações relativas a quem são os devedores, quem são os credores, a ordem dos processos e algumas qualidades relativas a cada um dos credores dentro de processos com litisconsórcio. Qualidades como, em especial naqueles alimentares, pessoas que pudessem ter alguma preferência de pagamento, ou por doença, ou por idade mais avançada. E agora, mais recentemente, por alguma deficiência. Essa situação de trazer para os tribunais o dia a dia do cumprimento dos precatórios, ela exige um pensamento diferente até com relação ao próprio ato de sequestro. O sequestro, como previsto antes de 2009, era uma medida que vinha assim do nada, de algum credor mais diligente ou mais chato, vinha e dizia, conseguia identificar, quando isso era possível, porque as contas todas ficavam em poder dos devedores, de cada devedor, identificar uma pulada de fila, uma preterição, vinha e pedia o sequestro. E o sequestro era muito mal tratado pelos tribunais. Depois de 2009, nós passamos a ter dois regimes. O regime do artigo 100, chamado de regime geral ou ordinário, ou seja, os precatórios entram até 1º de julho de um determinado exercício para pagamento até o final do exercício seguinte. E, ao lado disso, foi criado, no ato das disposições transitórias, um regime especial. Esse regime especial destinado àqueles entes que tinham um acervo de vários exercícios sem ter pago ordinariamente os seus precatórios. Esse novo regime especial fez com que se ignorasse a questão de pagamento no orçamento seguinte, ou seja, que se desprezasse, de certa forma, a questão de vinculação orçamentária para fins de pagamento de cada devedor, inclusão no orçamento e cumprimento do orçamento no ano seguinte, essa peça de ficção que é o nosso orçamento brasileiro, para que o pagamento se desse como que num concurso de credores com uma prestação mensal, na 62, uma prestação anual ou mensal, mas uma prestação que viesse fazer com que, ao final do período
de 15 anos, dado pela emenda 62, não se tivesse mais acervo ou um estoque impagável de precatórios com cada um destes entes devedores. Tinha muita coisa boa para os devedores na 62, atualização monetária pela poupança, coisas que facilitaram bem quem, nesse período, efetivou algum pagamento. Mas o poder público aqui no Brasil não é muito dado a essa coisa de querer pagar verba, dinheiro, dívida de governante anterior. Ele gosta de fazer dívida nova e sair na televisão dizendo que está fazendo uma política nova. Pagar a dívida dos outros é como se não fosse com o governo de plantão. E, nesse contexto todo, vinha-se buscando o pagamento nesses eternos 15 anos, que era uma coisa tão absurda, que a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo declarou que era inconstitucional demorar os 15 anos para pagar isso tudo. Bom, deram a decisão de que não era para ser, que não devia ficar os 15 anos todos, e fizeram uma modulação de efeitos para que fossem, então, já tinha decorrido uns 5, mais 5. Então, ficaria em 10, 11 anos, mais ou menos, aquele prazo de 15. Não vamos acreditar tanto assim, não. Já tem uma PEC para puxar mais 4 anos e, coincidentemente, é bem provável que vá ficar exatamente no mesmo prazo da emenda 62, que o doutor Pedro está aqui, eu era auxiliar dele lá em São Paulo quando isso aconteceu. Nós fizemos uma entrevista para a Ordem dos Advogados de São Paulo, numa noite, dizendo que a gente ia conseguir fazer muita coisa com a emenda 62. Na sessão do dia seguinte, o Supremo declarou inconstitucional e nós ficamos sem ferramenta para poder dar continuidade, naquela ocasião, ao trabalho. Como foi colocado que o tema de precatórios é algo que não é conhecido de todos, eu vou trazer muito rapidamente, não são slides, são textos da Constituição, só alguma coisinha para refrescar a memória das pessoas com relação a essas regras constitucionais que eu estou falando e que fornecem alguma ferramenta para a realização não só dos antigos sequestros, mas também outras ferramentas muito boas para bloqueio de valores em contas e uma que eu acho uma maravilha, até vou aqui dizer que me parece muito eficaz, porque foge até do problema em discussão aqui, que é a retenção do Fundo de Participação dos municípios junto ao Tesouro Nacional, para quem se encontra no regime especial. Então, guardem bem que existem 2 regimes diferentes. Um regime ordinário, quem paga mais em dia, quem paga no ano seguinte, no orçamento seguinte, aquilo que chegou até 1º de julho, e um regime especial, que é para quem tem aquele pacotão de dívidas, ou seja, aquele que, no jargão popular, enfiou o pé na jaca e não tem como pagar de jeito nenhum dentro de um orçamento só. Então, ele fez um parcelamento da dívida e vem pagando uma prestação mensal que o Tribunal de Justiça dos Estados assumiu, por dever constitucional, a responsabilidade de gerir. Por isso que nós somos os gestores de precatórios. É uma rápida passada em textos da própria Constituição que eu vou fazendo aqui. No artigo 100, nós temos a regra geral de precatórios. O pagamento devidos pela Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judicial com trânsito em julgado,
far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta de créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Ou seja, existirá uma ordem e não pode escolher quem ou o que pagar fora desta ordem. É obrigatória a inclusão no orçamento da entidade de direito público da verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos das sentenças transitadas em julgado e apresentadas até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, o que é o regime ordinário? O regime ordinário é uma fila para pagamento no orçamento do inclusão, alocação de recursos e pagamento atualizado no exercício seguinte. Se isso aqui fosse cumprido, ninguém ficaria desesperado ao ser titular de um precatório, porque simplesmente receberia, no máximo, em 18 meses, atualizado. Não seria o precatório essa desgraça que paira em cima dos pobres dos devedores que tiveram a infelicidade de litigar e ganhar uma ação contra um ente público. Mas vejam aqui que é obrigatória a inclusão no orçamento e é obrigatório o pagamento, o cumprimento daquilo que foi colocado no orçamento. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda, e aqui, cabe ao presidente do tribunal determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterição do seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do crédito, o tal do sequestro. Em que casos que vai haver o sequestro? Quando não foi feito o pagamento e, dependendo aqui no regime ordinário de requerimento do credor, ou seja, o João não pode ir lá de ofício e falar assim, ó, não pagou no regime ordinário, eu vou lá e vou fazer o sequestro. Precisa que o credor venha e peça. Há requerimento de um credor, no caso, não só de preterimento, mas na não alocação orçamentária do valor para a satisfação do débito. Ou seja, não pagou, há requerimento do credor, o sequestro pode ser feito. Há um direito desse credor de não pago no orçamento seguinte, em que não se cuidou de pagá-lo, de que o tribunal vá às contas, ao dinheiro do erário público e sequestre, pegue esse dinheiro. Isso está assegurado na Constituição. E é um caso muito específico, são vários requisitos que devem ser cumpridos. Ganhar a ação, entrar com o precatório, colocar o precatório na fila, verificar que o precatório não foi objeto de regular e satisfatória alocação de recursos, ou que houve um pagamento com quebra de ordem. Ou seja, tudo isso tem que ser satisfeito para viabilizar um ato de sequestro. O sequestro não é alguma coisa que o tribunal ou a presidência do tribunal faz porque ela é malvada com o governador ou com o prefeito. É algo que ela faz para garantir um direito do cidadão. Bom, esse é o regime ordinário, é o regime que vale para todos os estados e municípios, para a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, para aqueles em que não houve um acúmulo de vários anos sem pagamento do precatório. Fica até curioso a gente falar assim, ó, mas com uma regra tão clara de que tem que pagar no ano seguinte, como é que juntou esse tanto enorme de precatório acumulado durante décadas? Juntou porque
se desvirtuou isto aqui, não se cumpriu com a efetividade necessária se fez vista grossa para aqueles que, sem pular um outro que pudesse requerer o sequestro por preterição, deixaram a fila crescer de modo infindável. Depois de várias moratórias que eu mencionei nessa nossa conversa, não, tem mais um artiguinho. Sem prejuízo do disposto naquele artigo, é uma disposição que veio com a emenda 62 para o artigo 100 e que criou o gancho para criar o regime especial. Então, aqui no Brasil, a coisa é feita mais ou menos assim. Coloca-se um parágrafo na Constituição dizendo: lei complementar poderá vir a disciplinar um regime especial para estados, Distrito Federal e municípios. Alguém conhece a lei que disciplina o parágrafo 15 do artigo 100? Não precisa, porque quando eles querem resolver alguma coisa de interesse lá no Congresso, eles já criam, na própria emenda constitucional, eles falam, até que venha a lei complementar do parágrafo 15, a gente já disciplina tudo aqui de uma vez, do jeito que interessa para quem tinha essas dívidas todas. Então, essa dívida toda diz que aqueles que, na data da publicação daquela emenda, estivessem em mora na quitação de precatórios vencidos, eles ficariam exonerados de algumas disposições do artigo 100 e teriam um regime próprio. O regime da 62, ele dava duas formas, ou um pagamento anual ou um pagamento mensal de uma parcela vinculada à receita corrente líquida e que deveria ser suficiente para o pagamento naqueles até 15 anos, sendo que, numa das regras que viriam logo a seguir, que eu não trouxe aqui, ele dizia que os estados deveriam cumprir pelo menos 1,5% da receita corrente líquida e os municípios 1% da receita corrente líquida. Mas a parte boa da 62, a parte que nos ajudou bastante e que fez com que, de PEC do calote, ela passasse a ser algo mais relevante, foi aquela que, no parágrafo 10, trouxe ferramentas coercitivas para que o gestor de precatórios passasse a ter uma efetividade maior. Quais foram essas coisas? Ele manteve, para quem não liberasse a parcela mensal, para quem não pagasse a prestação mensal ou anual, poderia haver o sequestro nas contas dos estados, Distrito Federal e municípios, por ordem do presidente do tribunal. A outra que eu gosto é o inciso 5º. Então, o sequestro no inciso 1 e no 5, a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos municípios, e depositará nas contas especiais que ele usa para pagamento dos precatórios. Ou seja, melhorou muito as ferramentas de atuação do gestor de precatórios, que é o presidente de cada tribunal, e que, como foi colocado aqui, o CNJ, depois de algumas experiências, determinou que cada tribunal tivesse um magistrado, um juiz especialmente designado para tratar dos precatórios. Enquanto cada um destes entes estivessem realizando o pagamento da prestação anual ou mensal na 62, eles não ficariam livres dessas medidas coercitivas. Bom, vocês acreditam que isso aí foi cumprido? Não foi, não. Não foi, já veio uma medida provisória nova, uma PEC nova. Uma PEC nova que depois da discussão do Supremo, daquela questão toda de que houve a declaração de inconstitucionalidade da 62, veio a emenda 94, de 2016. A
essa de 2016, ela diz que quem, em 25 de março de 2015, ainda estivesse em mora com o pagamento, quitariam até 31 de dezembro de 2020. O que me interessa aqui, fora os outros temas todos, é que ela basicamente repetiu que quem estivesse depositando, aí agora já uma mensalidade para pagar os precatórios, não sofreria nenhuma reprimenda, nenhuma medida mais forte. E manteve, assim como havia na 62, por uma coisa muito boa, as questões relativas a sequestro e outras medidas coercitivas. Destaco aqui o sequestro, o Fundo de Participação Federal e também os repasses previstos, que também deveriam ficar vinculados, esses itens todos. Bom, eu peço desculpas por fazer essa introdução toda, mas ela me pareceu necessária para que eu traga realmente o tema de fundo que eu fui convidado para falar para todos aqui. Porque se a gente viesse só com essas duas questões, para quem já tem o dia a dia dos precatórios, ficaria muito tranquilo. Mas para quem veio aqui para conhecer um pouco mais de algo que não é tão árido assim, é mais desconhecido do que árido, vamos pensar nas perguntas que me foram colocadas. Presentes as situações constitucionalmente previstas para que se promova o sequestro, o bloqueio de contas ou a retenção de recursos, que foram aquelas medidas que eu enumerei e trouxe com a Constituição, podem ou não estas medidas atingir valores referentes a verbas vinculadas. Aquelas verbas que constitucionalmente a gente chama de verbas carimbadas, saúde, educação, que tem destinação específica em percentuais. E a outra pergunta, e valores que venham a ser recebidos por força de convênios? Tá? O gestor de precatórios, verificando que um determinado município, um determinado ente público, deixou de pagar no regime especial a parcela mensal, o que é que ele faz? Ele intima, depois acho que o procedimento vai ser falado nas próximas palestras, não vou entrar tanto nessas questões. Ele faz um procedimento para verificar aquilo tudo, diz qual é o valor que está atrasado, diz qual é o prazo em que deve ser cumprido, e não sendo cumprido isso tudo, ele pode, ou o presidente do tribunal faz o sequestro, ou faz o bacen-júdi nas contas dos entes devedores, ou faz aquela retenção que eu falei no fundo de participação, vai buscar diretamente no Tesouro. Nos casos de sequestro, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, ela não é pacífica. Ela, na verdade, a impressão que eu tenho é que ela trata caso a caso as questões relativas ao sequestro ou ao bloqueio de valores, em que a alegação do ente público de que aqueles valores não poderiam ser constritos, tendo em vista que eles seriam destinados a verbas que a própria Constituição estabelece como sendo necessárias de cumprimento necessário naqueles percentuais, em especial educação e saúde. Quando o sequestro é feito nas contas, pode-se verificar porque o dinheiro já está nas contas. Nos casos em que, por isso talvez eu goste mais da retenção lá no fundo, a gente busca o dinheiro antes que ele chegue às contas dos estados, a gente tem que lembrar que o dinheiro, existia um interesse do ente público de, ao receber o dinheiro, alocá-lo em alguma conta. Se eu pego o dinheiro antes dele ter chegado até o município, eu não tenho o problema da alocação já direta nas contas. Agora, a questão é, para o procedimento dos bloqueios, eu tenho que intimar previamente os entes públicos, e ele tem um prazo para fazer isso. Um
gestor público um pouco mais espertinho pode muito bem, nestes casos, tirar o determinado dinheiro e colocar o dinheiro, gastar o dinheiro das outras contas e deixar o dinheiro só nas contas em que seriam vinculadas. São questões que a gente precisa ver para evitar que ocorram fraudes. Mas eu queria defender uma coisa um pouquinho diferente, por isso que eu fiz essa exposição, que eu dei essa volta enorme. Tentem responder, cada um de vocês, esta questão. Utilizar o dinheiro das contas relativas à educação ou das contas relativas à saúde, ou o dinheiro que foi recebido em razão de um convênio para uma determinada verba, vai deixar essa questão da saúde, da educação, ou daquela obra pública desprotegida? Pode estar havendo aí, por força de uma medida, aqui vamos ver como o pessoal costuma dizer, uma medida destinada a pagar uma ou outra pessoa privilegiada que vai receber algum dinheiro, né? Um dono de um imóvel desapropriado há 20 anos, ou um professor que não recebeu, na época, aquilo que lhe era devido e que está ali há vários anos para receber alguma coisa. O benefício para essa outra pessoa e os seus advogados, ele justifica que eu tire algum dinheiro da saúde e da educação? Essa é a questão que é colocada. E eu queria tentar buscar um questionamento, um pensamento de cada um de nós, cada um de vocês, o meu mesmo, no sentido de saber, entre esse direito de uma pessoa de receber, ou de um grupinho de pessoas, e o direito geral de manutenção de uma política pública, qual dos dois prevalece? Há aí um conflito que vai depender de uma opção de o que vai prevalecer entre um e outro? O direito das verbas vinculadas, ele é constitucionalmente assegurado. Eu tentei expor de toda forma que o direito de receber o precatório também é constitucionalmente assegurado. E como a Constituição não tem uma disparidade de direitos, tanto eu, tribunal, só vou fazer a questão do bloqueio, só vou realizar isso quando a ordem constitucional já foi arranhada, maculada e violada. Eu só faço os sequestros, essa medida só é feita para tentar recolocar em ordem uma Constituição que foi violada. Então, aquele argumento de que não se podem atingir determinadas contas, porque contabilmente o dinheiro foi parar naquelas contas, blindar essas contas não vai fazer com que a ordem constitucional seja reposta de imediato, porque vai permanecer a ofensa ao direito daqueles que tiveram os seus precatórios não cumpridos nos seus prazos. E aí, me parece que deve-se pensar, assegurando sempre que possível que essas contas sejam preservadas, lembrar que o dinheiro é uma coisa fungível. E o fato de estar exatamente naquela conta, havendo dinheiro em outras contas, que depois o ente público refaça, recoloque aquilo tudo. É alguma coisa contabilmente perfeita. Ou, o que eu gosto mais, buscar o dinheiro no fundo de participação. Porque o dinheiro que vem do fundo de participação, ele ainda não foi para conta nenhuma. É dinheiro, dinheiro é coisa fungível, o dinheiro entrou nas contas. Há uma regra do regime especial que diz que o dinheiro que o Estado coloca nas contas dos tribunais para pagamento de precatórios não volta. O dinheiro que ele coloca voluntariamente. Temos entendido que o dinheiro que entra desta forma também não deve retornar para os cofres do Estado. O que eu tenho
o que eu venho defender para a colocação não é... Eu não quis trazer tanta jurisprudência. Toda a jurisprudência que existe a respeito dos sequestros, ela trata mais do sequestro, mais das questões relativas ao regime geral ou ordinário, e muita coisa de outras moratórias que já se foram, que já cumpriram o seu prazo de validade sem êxito. E a jurisprudência trazer para mencionar aqui seria muito ruim. Mas vamos tentar falar com aquilo que está em vigor hoje, que é a 94. E vamos falar rápido, porque já tem a outra PEC vindo por aí, já deve mudar mais alguma coisinha. Então, a questão é, existem ferramentas para buscar o dinheiro do devedor que descumpriu reiteradamente a Constituição. Essa ferramenta deve ser utilizada com rigor pelos tribunais, ou os tribunais devem verificar, agora nesse tempo de vacas magras, todas as dificuldades, as questões relativas à falta de dinheiro que existe no país como um todo, desde o governo federal, estaduais e municipal. Ou cabe ao gestor de precatórios cumprir a lei, que é a nossa determinação, e tentar fazer isso que a Constituição manda para satisfazer os credores dos precatórios. Dois pontos que eu queria colocar para discussão, me parece, quando eu vim pensando a respeito desse tema, que o devedor de precatórios, o credor de precatórios não é igual. Existem vários tipos de credores de precatórios. O credor de precatórios, no regime ordinário, é aquele que está aguardando há 1 ano, ou demorou a ação dele, ele conseguiu alguma coisa, mas ele está ali aguardando. Tá? É uma situação ruim, é uma situação protegida pela Constituição, mas, desde que nós criamos esse regime, em 2009, esse regime chamado especial, que se permitiu que vários entes públicos, pequenos ou grandes, de maior ou menor expressão, municípios pequenos, municípios grandes, estados maiores e menores, se permitiu que eles acumulassem um passivo enorme de precatórios. Em São Paulo, vocês têm ideia de que ano que eu estou pagando os precatórios não alimentares ou precatórios alimentares? De que ano que os professores, os profissionais da saúde que entraram com ações para receber verbas estão aguardando o pagamento? Eu estou pagando 2001. Ou seja, precatórios que deveriam ter sido pagos no exercício de 2001 estão na fila para pagamento. Tá. Essas pessoas, no caso do Estado não depositar o valor correto, o tribunal, indo buscar o sequestro de valores, ele teria a blindagem das contas de dinheiro carimbado? Qual é o direito constitucionalmente protegido que está sendo mais sacrificado? O de quem espera há mais de 15 anos ou o das políticas públicas que estão para serem implementadas agora? O que se verifica, a meu ver, é que não existe uma resposta pronta a respeito disso. Isso tem que ser muito bem pensado. E, se já existe toda uma discussão a respeito da proteção destas verbas, cabe a quem venha estudar melhor o tema dos precatórios, tentar demonstrar que existe, sim, um direito a receber o precatório. Cada cidadão tem que ter assegurado o direito de que o seu precatório seja pago na forma, no valor e no prazo que a Constituição exige. E isso me parece que é algo que, desde 2009, e tem sido mantido, foi colocado como uma responsabilidade, um encargo e talvez uma tarefa muito feliz para cumprimento pelos tribunais de justiça. Aqui, no estado do Rio Grande do Norte, vocês falem com João Afonso, que é ele que está encarregado de fazer
isso tudo e, por enquanto, eu deixo para vocês o meu muito obrigado. Estamos abertos aí a alguma indagação, quem quiser fazer alguma pergunta, o nosso palestrante. Obrigado pela pergunta. Essa é uma questão muito boa para a gente pensar. O Estado não é o Estado, a vida não é uma coisa que funciona de forma estanque. Então, o argumento no sentido de que esta regra ela é para a elaboração do orçamento, ele é parecido com um argumento que seria basta a alocação orçamentária das verbas. Eu acho que a gente tem que buscar uma efetividade geral. Essa efetividade tem que existir tanto com relação aos precatórios, quanto a efetiva destinação, não só alocação de recursos, daquelas verbas para os fins protegidos, saúde e educação, por exemplo. O Estado é um conjunto, o Estado é um sistema, ele é uma coisa só. E, de uma forma ou de outra, nós, Tribunal de Justiça, fazemos parte dessa máquina, dessa engrenagem. A questão é, a alocação dos recursos, ela é uma questão orçamentária. Ela vai para o legislador, vai para a colocação disso tudo. Mas, quando se descumpre a questão dos precatórios, já se descumpriu a questão da alocação e do cumprimento dos recursos. Não me parece que exista, a priori, uma independência do Tribunal de Justiça com o Executivo na utilização das verbas. Me parece mais apropriado buscar na própria Constituição onde a Constituição foi violada, porque o que me parece que justifica o sequestro é o fato de que eu só tenho os requisitos para a constrição feita pelo Judiciário quando o ente público, o poder público, já descumpriu vários deveres fixados na Constituição com relação ao pagamento dos precatórios. Eu tenho um pouco de receio de argumentos no sentido, essa regra é para a Procuradoria do Estado, essa aqui é para o Tribunal de Justiça, essa aqui é para a Secretaria da Saúde, porque o Estado é uma coisa só, e o Estado tem que funcionar de forma sistêmica, de forma equilibrada, tá? Então, eu não posso cuidar só do coração e deixar gangrenar o pé. Então, é uma coisa que precisa equilibrar. Na verdade, eu penso que, havendo a constatação de um desequilíbrio, de uma ofensa à Constituição, eu vou precisar reequilibrar o sistema como um todo. Mas eu não posso desprezar as tarefas que estão a cargo de outros órgãos, de outras entidades, né? A vinculação das verbas carimbadas, ela deve existir não só no orçamento, e aí é a parte que se faz uma crítica, mas também na execução e na pronta destinação destas verbas. Se a gente for buscar a coisa de uma forma ainda mais complexa, será que quando eu estou pagando salário de professor que não foi pago a tempo, eu não estou usando uma verba que deveria ter sido carimbada para a educação? Então, isso é uma coisa como um todo. O que me parece justificar a atuação de força de uma parte do Estado, que aí no caso é o Judiciário para o sequestro, é o descumprimento daquela tarefa. Isso sem desmerecer que a outra tarefa também de proteção das políticas de saúde e educação é tão importante quanto. Mas, causado o desequilíbrio, eu vou ter que fazer alguma coisa que retome um equilíbrio sistêmico do poder público como um todo. Tá? Acho que o argumento não é tão forte, assim, só por esse argumento de que é uma...
a destinação dessas verbas não é só uma rubrica orçamentária, ela é mais que isso. Ela deveria vir acompanhada de uma política pública de saúde e de educação eficaz, que justificasse a alocação daqueles recursos. E, se isso é verdadeiro, o que vai me justificar entrar, vamos dizer, nessas contas, não é só a questão orçamentária, é o descumprimento da Constituição do outro lado. Bom, primeiro, queria parabenizar a palestra, desembargador Luiz Paulo, foi muito boa, e acho que é um assunto super pertinente, bastante importante na área do precatório. Eu tenho uma dúvida específica, que é até um caso concreto, que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, e que me gerou dúvida. É a seguinte situação: foi feito o sequestro de valores de determinado município para pagamento de precatório. E aí o município veio ao tribunal dizer o seguinte: olha, esse dinheiro que você sequestrou, ele é um dinheiro que não tem vinculação, eu posso usar em qualquer lugar, então ele é importante para mim. Existe a possibilidade de eu indicar uma outra conta para você bloquear? Aí, claro, se a gente puder fazer, desvincular, liberar recursos não vinculados e a gente ter recursos que você movimenta pouco, sequestrados, e a gente, tudo bem, a gente pode fazer isso. Só que quando a gente foi apurar que conta era essa, na verdade a conta são transferências decorrentes de um convênio celebrado com a União, especificamente para evitar desastres naturais, para contenção de encostas, né? E aí a gente ficou um pouco temeroso, porque, na verdade, o dinheiro não é do ente federativo município, o dinheiro é da União, e ele vem carimbado para ser usado em determinada atividade, vinculado à execução de uma obra que, tecnicamente, tem que estar em andamento, e, se não for usado, tem que ser devolvido à União Federal. Então, assim, a pergunta é um pouco isso, quer dizer, nesse caso em que o próprio ente federado vem e oferece recursos vinculados, ele ofereceu o recurso para substituir. Nós, gestores de precatórios, podemos fazer isso? Quer dizer, porque, na verdade, essa é uma forma de atender o município e pagar o precatório. Mas a gente, na verdade, eu estou tirando recursos de uma conta que é vinculada a uma destinação específica e que depois eu não tenho certeza de que aquela obra que está lá prevista naquele convênio vai se realizar. Me parece que o que o município está tentando fazer é dar um golpe na União, de certa forma, e está pedindo o aval do judiciário para isso. Na experiência que eu tenho, que eu já vi, que eu conversei com várias pessoas que utilizaram já, lá em São Paulo a gente usa mais do fundo de participação e acaba ficando um pouco mais livre dessas discussões, porque é o dinheiro que ele queria utilizar para. Eu acho que, no caso, como vocês acertaram a conta, que está completamente desvinculada, o município vai ter que se acertar com os seus recursos e realocar os seus recursos dentro das possibilidades orçamentárias existentes. Não me parece que caiba ao judiciário entrar nisso tudo. E tem aquela questão também de que a regrinha de que o dinheiro que entrou não deve sair das nossas contas é uma regra de ouro que a gente deve preservar sempre. Porque sempre, todo município, todo estado, todo ente público vai ter algum pedido para sensibilizar a volta do dinheiro para uma determinada conta ou para outra conta, né? A questão aí, ele vai ter, se ele tiver que utilizar os valores da conta do convênio, nada impede que ele tenha um prazo para prestar contas para a União. Ele vê como fazer aquilo e repõe a conta do convênio com receitas futuras.
Eu acho que se a partir do momento o tribunal cobrou, o tribunal apresentou a conta, a verba entrou no orçamento, ela entrou nos mapas orçamentários, tudo aquilo de pagamento dos precatórios era algo de pleno e prévio conhecimento do ente devedor. Para se chegar até o sequestro, é um caminho muito longo, não é um caminho fácil de fazer um sequestro bem feito, um sequestro regular. Ele teve toda a oportunidade de se preparar para isso, se preparar para não sofrer o sequestro. A partir do momento em que ele ocorre, me parece que esse ajustamento ele deve buscar por ele próprio. Agora, no caso específico, me parece que a fraude está muito patente para contar com a cobertura do tribunal. Eu, no meu caso, acho que eu não faria alguma coisa desse tipo, porque me parece fraudulenta. Eu vou tirar... Eu peguei um dinheiro que não tem problema nenhum de vinculação, e aí a pedido do próprio devedor, eu vou passar... Se ele queria me dar o dinheiro, por que ele não me deu antes? Antes do sequestro. Depois do sequestro, eu acho que a gente precisa... Olha, meus senhores, minhas senhoras, resolvam orçamentariamente, tente ver, busca um empréstimo, faz alguma coisa, mas aqui eu estou sanando algo que foi a Constituição que foi ferida e um direito que eu sou encarregado de cuidar. Eu acho que é questão interna, a partir de então, do próprio município. Acho que o tribunal não pode ficar com esses acertos orçamentários, principalmente no caso aí, que não é nem de uma conta vinculada para uma não vinculada, de uma não vinculada para uma vinculada. Me parece fraude. Obrigado. Olha, meu nome é Cosme de Mello, sou advogado. São duas perguntas, uma para o doutor Allende e outra para o doutor Por Deus, se possível. Sobre o bloqueio da fundo de participação, poderia detalhar mais, doutor Allende, os procedimentos, se pode bloquear todo o fundo de participação, se tem um limite, se tem alguma regra? O que a gente faz normalmente com relação ao bloqueio do fundo é o procedimento padrão. Acredito que vai ser falado alguma coisa aqui hoje ainda, Pedro, né? A tua vai implicar. Vai ser. Eu tentei não falar para não invadir mais do que eu já fiz temas de outras palestras, né? Mas se faz um procedimento em que se é apurado o valor que não foi cumprido, em especial, no regime especial, é apurado a parcela mensal que foi paga a menor ou que não foi paga. Verificado esse valor, há intimação do poder público para que pague em 15 dias aquele valor, sob pena daquelas sanções que eu trouxe lá da Constituição, aquelas sanções todas. Mantida a inércia, não havendo um pagamento, às vezes eles vêm tentam fazer um acordo, alguma coisa para pagar isso de uma forma, às vezes 2, 3 meses, pede um prazo um pouco maior e acerta isso tudo, mas inerte o poder público, o que se faz é algo bastante simples. A gente expede um ofício para o Tesouro Nacional e os valores que nos dias lá 10, 20 e 30 viriam para a conta do município, o Tesouro encaminha diretamente para a conta do Tribunal de Justiça, até o valor que foi solicitado. E fora isso, tem CEDIM, tem várias outras penalidades, vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, é feita a comunicação dessa questão de descumprimento. Desde que se cumpram todas as fases de publicidade e notificação, é uma medida bastante simples de ser efetivada e o Tesouro Nacional cumpre com uma eficiência ímpar, muito bem feito. Ok, a segunda parte, doutor João,
Nós temos agora tramitando 2 processos de sequestros e contra o Estado. Sabemos que é notório que no Estado nunca vai encontrar recurso suficiente nas contas do Estado, porque não há recurso. É não vinculado, né? Disponível. Então, a pergunta é se esses procedimentos visam exatamente quando da efetivação haver o bloqueio lá no Fundo de Participação. No caso aqui do Rio Grande do Norte, nós fazemos o sequestro. E, até trazendo a informação dentro do tema, desde a da gestão anterior, que ainda era com o doutor Bruno, o entendimento é que nós não faríamos sequestros de verbas vinculadas. Inclusive, tivemos casos práticos aqui de que foi feito um bloqueio, determinou-se o sequestro de forma geral, e depois o município chegou, um dos municípios devedores, apresentou a relação de contas, comprovou que aqueles valores estavam vinculados, ou carimbados, como se fala, e aí nós fizemos a liberação dessas contas que o município comprovou de convênio e de verbas vinculadas. Não seria nem a regrinha de ouro, porque, na realidade, a gente fez o bloqueio, mas não tínhamos ainda feito a transferência para a conta do tribunal. Então, aquela verba estava apenas bloqueada na própria conta do ente. Então, a regra aqui do Rio Grande do Norte é que nós estamos, como eu disse, já vinha de uma situação, de uma gestão anterior, e eu também acho que é o correto, pessoalmente, de não haver essa constrição, esse sequestro de verbas que venham, inclusive, a criar uma nova situação de descontrole na questão da gestão pública. No momento em que nós estamos pagando, é muito difícil realmente essa pergunta do tema do nosso palestrante aqui, desembargador Luiz, porque a gente fica, é uma questão de ponderação, né, do princípio da proporcionalidade entre valores. Qual é o que pesa mais? Pagar um credor, muitas vezes há décadas esperando, ou tirar uma verba que vem para um serviço essencial, tipo saúde, como por exemplo. Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos indo em cima de contas que não são vinculadas. No caso do Estado, inserido desse contexto, é dessa forma que nós estamos fazendo, e até que se consiga o valor que está em débito, a gente vai bloqueando até chegar àquele valor total. Opção de debate até para chegarmos a uma conclusão. Para a gente fixar na Câmara, bom, a gente tem que fixar na Câmara que existe essa possibilidade. Eu sei lá a cabeça de quem está no CNJ, a gente não sabe. O problema lá, eu vou fazer aqui algo que, reiteradamente, a Câmara vem pedindo há muito tempo, que seria a atualização do regramento vindo do CNJ para nos dar mais segurança e que poderia tratar desse tema de uma forma mais clara para dar maior segurança. Uniformidade, né? Uniformidade e uma garantia para aquilo que a gente vem fazendo, né? Pessoal, o tema é muito excitante, né? Assim, e principalmente na prática, né? Para quem trabalha com isso. Mas, infelizmente, nosso tempo já terminou e eu, como presidente chato de mesa, tenho que encerrar aqui essa primeira parte da palestra. Agradecer ao desembargador Luiz Paulo, que sempre, quando fala, tem alguma coisa a dizer. E agradecer também a presença de todos.